Fala pessoal, de volta por aqui. Sei que passei um tempo aí sem postar nada e, bem, estamos de volta. Eu já quero te pedir para que você curta aqui o vídeo, compartilhe, comente, faça algum tipo de interação, porque como nós passamos algum tempo sem postar, então deve existir algum tipo de baixa aí no alcance, etc. Eu não sei como funciona muito bem por aqui pelo YouTube, a plataforma, mas eu acho que ajuda, né? Então, deixa aí o seu like, comenta e compartilha, tá bom? No vídeo de hoje eu gostaria não somente de trabalhar um texto para dizer para você o que eu acho que ele significa. Eu quero mostrar nesse vídeo também um exemplo de como nós podemos questionar alguns argumentos de comentários e também como o argumento exegético pode ser feito, cara. Claro, de maneira assim mais resumida, mais direta. O texto de hoje é Romanos capítulo 8, verso 36, onde Paulo faz uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. E ele cita o Salmo 44, onde Paulo diz que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. E quando Paulo faz essa citação, muitas coisas se levantam, porque ele fez essa citação nesse ponto do texto, nesse ponto do argumento. Antes de entrar na questão do uso desse salmo, o que ele significa no contexto paulino, eu gostaria de fazer uma rápida revisão do argumento geral de Romanos. Romanos capítulo 8, mais ou menos a partir do verso 31, tem aquilo que eu chamo de clímax retórico. O clímax retórico é aquele momento de discurso onde o autor ele já te informou várias coisas, ele já te ensinou várias coisas, e agora a ideia dele não é só te ajudar a aprender mais coisas, mas te convencer a abraçar cada vez mais forte aquilo que ele te ensinou. Para isso, o autor ele usa então clímax retórico, um clímax de convencimento, marcado no gênero epistolar por aquilo que nós chamamos de recurso de diatribe, a ideia de criar um locutor, criar um tipo de diálogo imaginário para poder levantar algumas questões, alguns argumentos contra de forma imaginária para serem respondidos, para aumentar a convicção dos seus leitores. E Paulo faz isso a partir do verso 31 de Romanos capítulo 8. Ele levanta uma série de perguntas retóricas, uma série de coisas que não necessariamente estavam sendo levantadas, mas que ele faz essa argumentação para poder gerar respostas que encorajem o seu público, que os dê mais convicção do que eles estão crendo ou do que Paulo acabou de ensinar. Então, o Romanos capítulo 8, verso 31, ele começa então com um clímax retórico. Agora, o clímax discursivo do texto aconteceu já um tempo anterior, que foi em Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, Paulo resolve várias coisas. Paulo basicamente tem uma reviravolta textual de todos os problemas que ele levantou no 1, no 2, no 3 e no 4. Por exemplo, Paulo diz, tendo pois sido justificados pela fé, podemos ter paz com Deus ou temos paz com Deus. Nessa pequena proposição ele continua dizendo, e agora estamos firmes nesta graça e temos livre acesso a ela. E não só isso, mas também nos gloriamos na esperança da glória, nos sofrimentos, e nos gloriamos em Deus. Paulo, então, aqui ele resolve o problema que foi levantado. Ora, se éramos inimigos, agora temos paz. Se não conseguimos cumprir os requerimentos da lei, agora nós somos justificados pela fé. Se nós éramos considerados pecadores diante de Deus, agora nós somos justos. Se o nosso futuro era marcado por ira, agora possuímos a esperança da glória, não mais ira, não mais a punição. Então, nesse texto, Paulo, de Romanos capítulo 5, há o clímax discursivo. É o seu ponto argumentativo. É o que ele quer que os seus leitores saibam. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, nós temos o clímax retórico. Não é mais o que ele quer que os seus leitores saibam, mas é uma forma de criar uma espécie de convicção a mais daquilo que eles já sabem. Assim, Paulo ele começa a fazer várias perguntas retóricas. E na última, ele vai falar sobre quem nos separará do amor de Cristo. E essa pergunta do amor de Cristo é o foco desse ponto, até o final do parágrafo. Então, Paulo começa a falar vários tipos de sofrimento, angústia, tribulação, perigo, nudez, espada. Então, ele cita esse texto. Dito isso, para entender agora o texto, nós precisamos voltar para o Antigo Testamento. O Salmo 44 ele tem uma espécie de disputa para saber qual é o contexto histórico dele. Alguns vão dizer que é um contexto, e na maioria argumenta que é um contexto babilônico, ou um contexto exílico, ou no início do exílio para frente, ou algo dentro do exílio. Eles estão lamentando o fato de eles estarem ali.
Não vou argumentar muito, mas o meu ponto é que no verso 11 do Salmo 44, o argumento parece ser outro. O argumento não parece ser que eles estão argumentando porque estão no exílio. Porque uma das marcas do exílio é o pecado deles. Eles estão ali por conta da desobediência deles. Mas o autor do Salmo, na verdade, está lamentando porque eles estão sendo fiéis e mesmo assim estão sendo expostos a sofrimento. Então no Salmo 44 nós não temos simplesmente um argumento de lamento até, nós temos também de protesto. Nós estamos sendo fiéis e nós estamos sofrendo. E aí faz sentido, porque o Salmo diz, por causa de ti, nós estamos passando por isso. E a ideia é por causa de ti. Agora, quando nós voltamos para o Novo Testamento para percebermos como Paulo usa esse salmo, existem mais ou menos 3 posições. A primeira é John Calvino, sustentada por vários comentários de Romanos, e também sustentada por Douglas Moo, que possui o comentário de maior prestígio e de fato é um nível absurdo. Douglas Moo é um dos maiores comentaristas que nós temos hoje, exegeta de mão cheia. Ele argumenta nesse texto de forma a citar Calvino. Então, Douglas Moo, nesse ponto, é dependente de Calvino. E Douglas Moo, ele só separa 2 frases, um parágrafo pequeno para falar desse texto. Para não argumentar muito, ele cita somente Calvino. A ideia de Calvino é de que Paulo está falando de um tipo de sofrimento esperado. A ideia é, ele cita esse salmo para mostrar que o cristão deve estar preparado para o sofrimento. Não deve ser algo de surpresa para ele. Porque, como o salmista diz, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Então ele está dizendo, tá vendo? Você não deve ficar surpreso com o sofrimento. Porque isso vem todo dia. Essa é a ideia. Então o ponto aqui é, não fiquem surpresos com o sofrimento. O problema é que essa argumentação perde um ponto importantíssimo, que é a ideia de protesto dentro do texto. Lá no contexto não é um sofrimento que Israel está sofrendo porque está sendo perseguido. É um sofrimento inexplicável, que a única causa aparente é Deus, porque não existem causas aparentes. A segunda posição nesse texto é a de Richard Hayes. Ele vai dizer que esse salmo ele trabalha de uma forma profética. A ideia proléptica é a ideia de que esse salmo ele mostra que os cristãos vão sofrer. E eles vão sofrer quase que diariamente. A ideia então é que, olha, essa é uma profecia. O cristão vai sofrer a despeito de serem amados. Da mesma forma, eu entendo que essa posição ela perde o ponto de lamento e de protesto do Antigo Testamento. Não é que o povo está sofrendo pelos seus pecados lá, ou está sofrendo porque alguém está perseguindo eles. Eles simplesmente não estão colocando a causa do sofrimento. Agora, eu queria propor então uma terceira via interpretativa. Nessa terceira via interpretativa, nós, quando olhamos a tradução por amor de ti, o ponto que pode ser feito é que não é por amor de ti, pode ser por amor de ti, mas por causa de ti. A ideia da tradução em inglês, geralmente forsake, por exemplo, a ideia de por força de ou por amor de ti, não é só por causa, às vezes é por amor. Isso pode ser traduzido assim, né? A por causa ser traduzido como por amor. E é isso que acontece nas nossas traduções em português, a ideia de por amor de ti. Mas o texto, de forma natural, dando uma outra via interpretativa, pode ser por causa de ti, como está no Salmo 44, e não simplesmente por amor de ti. Dito isso, a ideia é, por causa de ti, nós somos entregues à morte. Então, para entender esse salmo que Paulo inicia colocando a causa em Deus, só voltarmos um pouco para o verso 35, quando ele cita uma série de sofrimentos. Sofrimentos que têm causa aparente e sofrimentos que podem ter causas não aparentes. E ao fazer essa lista de sofrimentos, ele cita um salmo onde o povo, a despeito de ser fiel, a despeito de estar numa relação ainda com Deus, ou seja, eu não entendo que o contexto histórico lá seja exílico, é em algum momento pré ou pós-exílico, quando eles estavam com a aliança estabelecida com Deus, estavam sendo fiéis com Deus, eles entraram num tipo de sofrimento inexplicável, sem causa aparente, que levantou eles a terem um tipo de protesto e lamento. Nós estamos lamentando, nós estamos sofrendo e nós protestamos porque nós estávamos sendo fiéis. Paulo pega esse contexto de sofrimento com causa não aparente e aplica aos seus leitores. E ele diz, olha, quem nos separará do amor de Cristo?
Aí ele cita a lista de sofrimento. E no final ele cita um salmo para dar um clímax, um mini clímax no seu argumento, que é: nem mesmo sofrimentos por causa de Deus, sem causa aparente. Que a única explicação é que foi porque ele quis. Nem esse tipo de sofrimento ele é capaz de nos separar do amor de Deus. Até esse sofrimento, ele pode ser um meio de nos dar a convicção de que Deus nos ama. É por isso que ele cita no verso 35 a lista de sofrimento, cita no verso 36 o Salmo 44 e diz: e diante de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O que significa ser mais que vencedor? Bem, alguns querem argumentar que é ser super vencedor. Mas quando se chega no topo, não tem para ir. Onde para ir? A ideia de Paulo é que nós somos mais que isso, porque nós não somos menos, mas nós não somos só vencedores, nós somos outra coisa. E no contexto todo dessa parte, o foco está no amor de Cristo. E em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, o que é que nós somos por aquele que nos amou? Ou por aquele que nos ama? Nós somos amados. Então, nesse ponto, ser mais que vencedor é ser amado. Ser vencedor, nós somos. Mas existe algo que Paulo quer nos colocar acima, com prioridade, que é o fato de sermos amados. É por isso que ele diz que nada no final pode nos separar do amor de Deus. Porque nós somos mais que vencedores. Ou seja, nós somos amados. E ao citar o Salmo 44, que é o sofrimento de lamento sem causa aparente, que leva ao protesto. Mas se em Israel eu não estou sendo fiel a Deus, aqui no Novo será que eu ainda sou amado? Porque eu estou passando por esse sofrimento. E simplesmente não tem causa aparente, ele é inexplicável. Será que eu sou amado? E Paulo vai dizer: olha, até o sofrimento que não tem causa aparente, ele, na verdade, é uma prova de que vocês são amados. E nem esse tipo de sofrimento pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento que nós sabemos a causa, alguma perseguição, ou o sofrimento que nós não sabemos a causa? Salmo 44. Esse é o ponto aqui desse texto. Em todas essas coisas, Paulo diz: nós somos amados por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, porque nós somos amados. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. E perceba que nós criticamos alguns comentários, nós criticamos o contexto histórico, nós revisamos o uso de Paulo nesse texto, nós vimos o contexto. Obviamente que exigiria uma análise muito mais profunda, mas aqui você já pode ver como o argumento exegético pode ser feito. Claro, você pode questionar o argumento exegético, pode levantar algumas outras dificuldades no texto, isso faz parte, tá bom? Mas eu queria usar esse texto para te dar uma terceira via interpretativa e te mostrar que nós não estamos apenas atrás do que faz sentido. Nós estamos atrás do que o texto diz, não só o que faz sentido. Tem coisas que podem fazer sentido e não serem interpretação do texto. Esse é o meu ponto. Então é isso. Ficamos por aqui. Espero voltar rapidamente. E é isso. Deixa aqui o teu comentário, o que você achou, o que esse texto significa para você, como isso impacta a tua vida. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu por ter chegado até aqui. Valeu. Deus abençoe.